viajando. 2 estão viajando a lazer, outros 2 a trabalho. Tem outros irmãos que hoje, por incrível que pareça, irmãos, eu acho que a aula de hoje sobre pneumatologia é uma das aulas mais importantes do tema. Então, por causa de ser uma das aulas mais importantes, eu já esperava que os irmãos teriam dificuldade de vir. Porque o inimigo, ele tenta de todas as maneiras impedir que nós alcancemos o conhecimento. Semana passada, nós estávamos aqui e nós falamos para os irmãos. Dos irmãos que estavam aqui semana passada, está os meninos do projeto, que está o pastor Júlio, né, pastor Júlio? Você vê, de todos, tirando os meninos do projeto, que os meninos não faltam, porque né, já são do projeto, já vem direto para cá, só o Senhor veio. Me fala, desde quando nós começamos que os irmãos faltaram desse jeito? Nunca aconteceu. Sempre falta um, falta outro, né, Fernando? Mas ao ponto de faltar quase todos os irmãos, nunca aconteceu. Muitos irmãos, por motivo do trabalho, não podem vir. Outros, como eu disse, 4 estão viajando, 2 a trabalho, outro no lazer, não terminou as férias ainda. Mas a grande maioria dos irmãos teve algum impedimento, algum percalço para estar aqui. Eu já imaginava, eu estava orando, né, a esse favor, para que Deus abrisse porta, para que os irmãos pudessem estar aqui. O bom é que as aulas são gravadas, depois eles vão poder meditar na aula. Mas o mais importante, eu penso dessa forma, que é melhor você estar aqui ao vivo e a cores, aprender e tirar as suas dúvidas na hora. É lógico que você vai aprender junto, né, através das videoaulas, você vai aprender da mesma forma. Mas aí as dúvidas que você tiver, você tem que anotar, você tem que entrar lá no WhatsApp, né, fazer a pergunta, esperar o tempo oportuno que eu possa responder, né? Posso estar respondendo para os irmãos devido à correria do dia a dia. Às vezes não dá para responder na hora que você está estudando. Aí quando eu respondo, você já fechou o livro, você já foi fazer outra coisa, sua cabeça já não está nem mais tão focada naquilo e acaba que atrapalha isso um pouco o crescimento. Então, o tema de hoje é muito importante para as nossas vidas. É um tema bastante polêmico, né? Mas nós dissemos que nós iríamos trabalhar, né? Iríamos trabalhar esse tema nessa noite e abordar da melhor forma possível para que nós possamos sair daqui de uma forma mais clara do conhecimento a respeito desse tema. Amém? Hoje nós vamos aprender sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Antes de nós iniciarmos, né, eu gostaria de você curvar a sua cabeça. Vamos orar por um minuto, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, na tua presença, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te adoramos. Te adoramos pelo que o Senhor é e representa para cada uma de nossas vidas. Obrigado pela oportunidade de estar na tua casa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com os meus irmãos, para juntos crescermos em graça, estatura e conhecimento. Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade em nosso meio. Tu és o nosso professor, o nosso mestre, o nosso guia. Nos ensina qual perfeita e agradável é a sua vontade. Nos ensina, Senhor, para que nós possamos aprender um pouco mais de Ti a seu respeito. Em nome de Jesus, tira todo impedimento, percalço e obstáculo. E que o Teu nome, acima de tudo, seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Traz aqui para mim, filho, por favor. Probleminha no microfone aqui, irmãos, é uma bênção, sabe? Som. Não é que funciona mesmo? Esse menino é uma bênção. Ele fez o negócio funcionar, estava parado, encostado, que não funcionava. Quebrou, eu afastei, vou deixar guardado isso aqui. Qualquer dia eu mando consertar. Levei para consertar, não deram conta de consertar. Aí o abençoado falou: pastor, eu acho que vai dar para fazer desse jeito, que eu acho que o problema é o microfone. Aí eu falei: então tá bom, então vê lá o que você consegue fazer. Hoje ele fez aqui, até passou umas borrachinhas assim, ó, para segurar o fone.
Aí depois vai arrumar certinho, né, bonitinho, mas graças a Deus, eu gosto muito de falar com a mão livre e o microfone, acaba que eu desço o microfone e os irmãos perdem bastante da aula. E eu gostei desse negócio aqui. Se bem que nós tivemos arrumar para o Fernando fazer a segunda voz, né, no Corbano, no Ministério de Louvor. Vai poder usar agora nas canções. Irmãos, semana passada, né, nós terminamos, né, concluímos, nós ficamos quase 3 semanas falando sobre a experiência do batismo no Espírito Santo, falando sobre a experiência do falar em outras línguas, falamos sobre as línguas estranhas em si, falamos sobre glossolalia, xerolalia, glossolalia, né? Uma língua desconhecida por todo ser humano, e xerolalia, uma língua desconhecida para quem está ouvindo, mas conhecida em alguma parte do mundo. Falamos da experiência, falamos dos dons, né, de línguas, variedades de línguas, interpretação de línguas, né? Depois entramos no batismo com o Espírito Santo. Falamos sobre o que João Batista estava dizendo, né, a respeito do batismo no Espírito Santo, que infelizmente, dentro do meio pentecostal, foi o que mais foi cravado, né, carimbado como rótulo da igreja pentecostal, que é o fogo, batismo no Espírito Santo e com fogo. Então, semana passada nós falamos sobre isso e ensinamos que João Batista não estava dizendo que a experiência do batismo do Espírito Santo seria semelhante ao fogo, né? Então, nós que somos pentecostais, nós cometemos muito essas falhas e esse erro, porque nós aprendemos assim. Abaixa para mim um pouquinho, filho, acho que está muito alto. Nós aprendemos desse jeito, nós aprendemos que nós temos que ser do fogo, nós temos que nascer do fogo, né? E não há problema nenhum em ser avivado, não há problema nenhum em você expressar a sua fé de forma diferente, mesmo porque, como nós já falamos aqui, ensinamos, ninguém é igual a ninguém. A Bíblia diz que a graça de Deus ela é multiforme, quer dizer que cada um de nós vamos receber a graça de Deus de uma forma diferente. A graça de Deus é uma só, mas nós somos diferentes. Então, por nós sermos diferentes, pastor, por nós sermos diferentes, nós vamos receber de forma diferente, porque cada um de nós temos uma personalidade diferente, única, pessoal de cada um de nós. Então, por causa dessa questão, né, é óbvio que as experiências serão diferentes. Então, não há problema nenhum, mas acabou que rotulando. Então, quando falava-se de igreja pentecostal, já lembra assim que é a igreja do fogo, a igreja do movimento, a igreja disso e daquilo. Então, isso foi um grande erro doutrinário que acabou ocorrendo no decorrer da história da igreja. Foi um erro que aconteceu e que, quando a gente vai estudando e vai crescendo, Paulo ele dizia que quando eu era menino, eu agia e pensava como menino, mas quando eu cresci, eu acabei deixando de lado as coisas de menino. Quer dizer que existem erros que nós cometemos que são toleráveis por causa da nossa ignorância na fé. Nós não temos conhecimento, né, nem maturidade para absorver esse conhecimento. Estrutura nós não temos muitas das vezes. Então, à medida que nós vamos caminhando no Evangelho, nós precisamos amadurecer, crescermos. E aí o problema é que muitas das vezes as pessoas elas não vencem esse processo. Ela dá o primeiro passo, ela fica na primeira experiência e ela quer viver a vida inteira daquela forma. E não é. Evangelho é novidade de vida, né? Ter uma vida de relacionamento com o Espírito Santo de Deus não pode ser igual todos os dias. Imagine você ter intimidade com uma fonte inesgotável de conhecimento. Porque a Bíblia diz que toda a ciência que o homem tem, ela é limitada, mas a ciência que vem de Deus, ela não tem limite, né? Ele é o autor da ciência. Então, se tem toda essa ciência inesgotável para ser revelada para nós, ser trazida à luz do conhecimento para cada um de nós, por que nós vamos ficar simplesmente no primeiro passo, no primeiro degrau? Por que nós vamos ficar só no átrio do templo, né? Ou no lugar santo? Não consigo avançar um pouco mais, sendo que nós temos o livre acesso ao Santíssimo Lugar.
Então, infelizmente, acabou que no decorrer da história da igreja, isso acabou se perdendo. Então nós ensinamos aqui, semana passada, que o batismo com o Espírito Santo e com fogo não estava fazendo menção ao batismo e à experiência do batismo, mas estava fazendo menção do juízo, né? Porque quando você olha o contexto, nós não estudamos aqui ainda hermenêutica, mas quando nós formos estudar hermenêutica, você vai entender tudo isso que eu estou dizendo agora, né? Quando você vai estudar o contexto dessa passagem bíblica, ele está falando sobre o juízo, ele fala da palha, ele fala da eira, ele fala do trigo, ele fala da palha, e ele fala do dia do juízo final. Então ele fala, o mesmo Jesus que vai batizar com o Espírito Santo, também vai derramar o seu fogo. Aí, o maior erro que as pessoas cometeram, né, os pais da igreja moderna, acabaram cometendo esse erro. Eu não posso nem se dizer que foram os pais da igreja moderna, e sim, né, a herança hereditária, as pessoas foram assumindo as responsabilidades e as coisas foram acontecendo. E acabaram interpretando dessa forma, porque associou o discurso de João com Atos capítulo 2. E são discursos distintos, são interligados em partes. Uma parte do discurso de João fala sobre batismo, e outra parte fala sobre juízo. Em Atos dos Apóstolos só fala sobre batismo. Só que tem uma palavra que se tornou um jargão, porque lá fala assim, em Atos capítulo 2, e todos foram cheios do Espírito Santo, e foi distribuídos entre eles línguas como de fogo. Só que a comparação de que Lucas está querendo dizer ali é diferente do que João está dizendo, ou seja, a forma de interpretar. João estava falando sobre o juízo. Agora, Atos, a expressão de ele falar línguas como de fogo, quer dizer que a forma que veio, como se espalhou, aí nós usamos aqui um termo. Já viu a capineira quando ela pega fogo e venta? A Bíblia diz, veio do céu o som de um vento impetuoso, não foi? E encheu o lugar que eles estavam e foi repartido línguas como de fogo. Então, o que aconteceu? Quer dizer que foi inflamando todas as pessoas que estavam ali, e todos foram cheios com o Espírito Santo, foram batizados e falaram em outras línguas. Então está fazendo uma comparação, uma analogia, é uma linguagem figurativa, e não a experiência em si de estar se queimando com a presença do Espírito Santo de Deus. Não é isso que está dizendo. E aí se tornou um jargão. Então nós aprendemos isso aqui semana passada, que, né, o batismo com Espírito Santo e com fogo não existe. Amém? Não existe. O batismo com Espírito Santo, sim, existe, né? Ele é essencial e fundamental para a vida cristã, mas com fogo não existe. Porque a declaração de João não está fazendo menção ao batismo, mas sim ao juízo de Deus. E Atos capítulo 2 está usando uma figura figurativa para mencionar como aconteceu a experiência, que foi quase que instantâneo. O fogo vem na capineira e toma de uma vez, rapidamente a chama sobe, e aí você perde o controle da situação. Então é essa figuração que está sendo usada em Atos capítulo 2. E também, semana passada, nós entramos nesse tópico, que nós vamos estudar continuidade, né, no dia de hoje, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós entramos aqui, né, abre para mim aqui no telão, por gentileza, Mateus capítulo 12, versículo 32, né? Mateus capítulo 2, versículo 32, nós temos a referência ao pecado contra o Espírito Santo, né, que diz ser imperdoável, porque não significa apenas falar contra o Espírito Santo, ou ser obstinado à sua obra do coração, mas também significa atribuir poderes malignos ao que é realizado pelo Espírito Santo. É uma obstinação, né, e uma resistência clara à manifestação do Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo 32 está escrito assim: e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Né? Algumas Bíblias trazem uma tradução diferente, nem no agora e nem no porvir. Então nós entramos numa discussão aqui, né? Uma discussão sadia, para que nós pudéssemos ter um melhor crescimento e uma porta de revelação fosse aberta dentro dessa passagem.
Porque é difícil nós entendermos que existe um pecado que ele é mortal, que traz perda de salvação. Veja bem, a Bíblia diz que, Jesus morreu na cruz do Calvário para nos perdoar os nossos pecados. Mas aí nós vemos uma situação dessa que o próprio Jesus disse que não há perdão contra o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí é um versículo bastante polêmico, porque muitos preferem ficar superficialmente, preferem não adentrar, porque são muitas histórias, muitas teorias mirabolantes que são criadas acerca desse versículo e às vezes sem respaldo. Algumas Bíblias de estudo dizem assim, que se você está preocupado de ter cometido o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, fique tranquilo que você não cometeu esse pecado, porque uma pessoa que comete esse pecado, ela já não tem nenhum sentimento de arrependimento. Eles estão querendo dizer assim, só o fato de você temer a Deus, de estar cometendo tal pecado, significa que você não cometeu, porque uma pessoa que comete esse pecado, ela não teme a Deus mais, ela está obscurecida, Então, isso é uma das teorias que criam acerca desse versículo. O que é mais difundido dentro da igreja protestante, cristã, é que o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, ele existe e não pode ser perdoado. Cometeu, perde a salvação. Existe uma outra teoria também. A segunda teoria, que é pregada, é que esse pecado não pode ser cometido nos dias atuais, Não pode ser cometido nos dias atuais. Aí, a interpretação que as pessoas utilizam é que Mateus capítulo 12, 32, diz assim, qualquer pessoa que fizer alguma coisa contra o Filho do Homem, Ou seja, ninguém pode falar contra Jesus, porque Jesus não está mais na terra. Ele esteve na terra naquela época, então era uma experiência única e com as pessoas únicas. Então esse tipo de pecado não pode acontecer nos dias atuais, Porque aí nós entramos em Romanos capítulo 1, que fala que toda a grandeza, a gloriosa, a glória de Deus, a sua manifestação através do seu poder, são reveladas através das coisas que foram criadas. Por isso o homem torna-se indesculpável diante de Deus, por rejeitar a Deus, porque Deus se revela através da sua criação. Então eles usam essa referência e algumas outras referências para falar que esse tipo de pecado ele não é possível mais ser cometido. Por que eles usam aqueles que creem dessa forma, usam essa expressão para poder afirmar que não pode ser cometido esse pecado? Porque acaba entrando em algum ponto em contradição. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo. Quer dizer, todo engloba qualquer tipo de... E a Bíblia não pode entrar em contradição. E quando a gente olha para esse versículo e diz que não há perdão para blasfêmia contra o Espírito Santo, entraria numa linha de confronto, uma palavra com outra palavra. E aí como que pode o sangue de Jesus não purificar esse tipo de pecado? Sendo que diz que é todo, então, aí vem uma questão muito maior do que a crença da existência do pecado de blasfêmia. Quer dizer, se o sangue de Jesus não é suficiente para purificar esse tipo de pecado, ele não é eficiente para purificar nenhum tipo de pecado. Você entende por que tem que ser sem mácula, sem mancha e sem ruga? Você entende por que é uma questão polêmica? É uma questão que não é tão abordada, porque as pessoas têm medo de falar a respeito desse tópico e ficam na área neutra, Muitas pessoas gostam de utilizar Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Diz assim: as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e as coisas encobertas pertencem a Deus. Nós não temos, tem muita gente que tem humildade, simplicidade, de olhar para esse texto e falar assim: olha, eu não compreendo muito bem, já tentei de todas as formas, não consigo interpretar de uma forma correta e coerente, e prefiro ficar que a misericórdia de Deus está acima de tudo. Quantos pastores, amigos meus, que já falaram isso para mim, falaram assim: pastor, é um assunto muito delicado. Eu acredito que a misericórdia de Deus,
ela é maravilhosa na nossa vida. Mas esse tipo de situação é um assunto que é muito polêmico para a igreja e precisa-se e requer muita maturidade para lidar com o assunto. Então, nós perguntamos aqui para os alunos o que os alunos achavam sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, se havia perdão, se não havia perdão, né? Cada um de nós temos um pensamento, nós aprendemos de alguma forma, ou às vezes até aprendemos de formas semelhantes, e os outros aprendemos na mesma escola, que pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Eu trouxe uma terceira teoria. Quando eu falo teoria, eu não estou falando que é uma afirmação, mas eu acredito ser um pouco mais fundamentada sobre isso. Eu vou falar sobre isso já já. Mas eu gostaria de saber se os irmãos têm algo para falar a respeito, né, dessa passagem em si, e se há perdão, se não há perdão. Quem gostaria de falar? Pastor Orlando quer falar? Quem, pastor? Hã? Você acha que tem perdão? E aí, os irmãos? Lembra que semana passada eu falei para vocês estudarem? Vocês estudaram, os irmãos? Né? O pastor chegou um pouquinho mais tarde hoje, mas estava aqui conosco semana passada, né, pastor? Vocês conseguiram arrumar um tempinho para meditar nisso daí? Eu não. Vou ser sincero para você, meu tempo é... Foi corrido, não conseguiu meditar nisso? Não, não estudei nada disso aí, não. Mas eu tinha uma certa dúvida, até antes da gente chegar naquele ponto que o Paulo diz lá na frente que ele era blasfemo, né? Então, aí foi onde levantou uma questão e eu cheguei a uma conclusão que tem que, no meu pensamento, que tem que haver sim o perdão. Então, deixando bem claro aqui, né, o que nós estamos ressaltando não é uma doutrina, é uma teoria. Uma doutrina é um ensinamento. E eu estou apresentando alguns caminhos para vocês, e vocês vão escolher o caminho que vocês querem seguir. Ou seja, acreditar, né? Eu não posso afirmar, porque senão depois fala assim, o pastor deles disse que é assim, essa é a verdade. Não é isso. Você tem que chegar na revelação da palavra. Então, é assim que a gente cresce, em graça, estatura e conhecimento, né? Eu estou te apresentando uma outra opção. Vou falar um pouco a respeito dessa passagem, né? Eu estudei muito essa passagem, já discuti ela com muitos pastores, muitas pessoas doutadas a respeito do assunto, e alguns concordam com esse ponto de vista, outros discordam, outros acabam ficando mais confusos, porque é um tema bastante difícil. Se Jesus morreu na cruz por todos os pecados, se a Bíblia diz que todos quanto o recebeu deu o poder de serem feitos filhos de Deus, quer dizer que mesmo que eu cometa esse pecado, se eu receber Jesus depois disso, aí, como que faz? Não tem mais salvação. Vamos tratar como se fosse pecado. Não tem mais salvação. E pode-se um homem ser condenado à eternidade por um erro na vida? Existe diferença de pecado e pecado diante de Deus? Vamos nessa linha para a gente entender melhor o que está acontecendo ali. Então, se não existe diferença de pecado, se todos que o receberam deu o poder de serem feitos filhos de Deus, essa vez que eu seu nome, vamos entender melhor. Quais as oportunidades que o homem tem na vida para a salvação? É em vida. Depois que não existe mais vida, não tem como mais ter esperança. Mas, pastor, o senhor pode provar isso? Biblicamente, Hebreus capítulo 10, versículo 20, acho que é 9, 27, ou é 10, 27, 9. Deixa eu olhar aqui. Abre para mim, varão, ajuda eu aqui. 9, 27. Vamos ver se é 9, 27. Aí eu vou pegar a minha Bíblia aqui e vou amarrar para você, varão. Falando que um homem morreu uma vez só, depois disso foi o juiz. É 9? 9 e 20. Isso mesmo. Isso. 9 e 27, né? É isso mesmo. Ó, achamos junto, hein, varão?
Assim como o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso segue-se o... Então quer dizer que depois que o homem morre, o que espera e aguarda ele é o quê? Então a interpretação correta deste versículo é qual? É que enquanto nós tivermos vida. Mas existe como a gente provar isso? Veja bem. Abre em Eclesiastes capítulo 9, versículo 4. Isso é hermenêutica, vocês vão entender isso lá na frente. Hermenêutica tem um contexto imediato, que está ali no próprio texto, e tem um contexto paralelo. O que é um contexto paralelo? É um versículo distante que traz alusão ao mesmo tema, ao mesmo tópico. Quando você faz uma junção e dá a interpretação correta, sem fugir da verdade revelada. Eles não podem se contradizer. Olha só. Ora, para os que acompanham com todos os vivos, porque mais vale o cão vivo do que o leão morto. Ele está dizendo o quê? Vamos falar desse versículo. O que está querendo dizer esse versículo? Que mais vale a Bíblia diz que até o livro de Provérbios, que o tolo, quando se cala, é tido como um sábio. Então o que ele está querendo dizer? É melhor às vezes nós renunciarmos, nós perdermos a razão, né? É melhor a gente perder a razão da razão dos outros. É melhor a gente recuar, porque a gente vai manter vivo. Se a gente estiver vivo, há esperança. Mas se a gente se transformar, né, virar um leão, se a gente querer bater de frente, o que vai sobrar para nós? Que adianta a gente ser um leão? Isso é uma experiência de vida. Então, enquanto há vida, há esperança. É sobre isso que está se tratando aqui, não é? Quando eu junto com Hebreus 9, 27, a exemplificação é bem clara. Vamos juntar para ver como que dá? Aos homens está destinado a morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Porque os que estão entre os vivos, há esperança. Eu posso inverter e colocar assim: para os que estão entre os vivos, há esperança. Porque depois que o homem morre, só resta o juízo. Está vendo? Esse texto não contradiz o outro texto. Eles se encaixam, né? Ele não contradiz. Porque o contexto aqui está falando de experiência de vida. E o outro está falando de escolha durante a vida. Então, eles se encontram. E quando eles se encontram, a gente entende que a esperança do homem está nessa vida. Então, vamos lá. Estamos falando, volta lá em Mateus de novo, por gentileza, Mateus 12, 22, 12, 32. Se o pecado de blasfêmia, vamos lá, o sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado. Se não há perdão, e eu estou em vida, quer dizer que eu estou condenado em... E aí, como que a gente explica esses versículos? Como que a gente vai explicar esse e tantos outros versículos que mostram que há esperança para mim? Agora, para pensar, se o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, será que nós não cometemos esse tipo de pecado em algum momento? Vamos entender o que é blasfêmia. Blasfêmia é uma ofensa direta, não é? Então, uma blasfêmia contra o Espírito Santo é uma ofensa direta ao Espírito Santo. Qual foi a ofensa que os fariseus fizeram? Eles atribuíram o poder que Jesus usava para expulsar demônios a Beelzebul, ao diabo. Então, quando você atribui o poder de Deus ao diabo, você está blasfemando. Agora me fala, vamos lá, seja sincero. Você nunca disse que o irmão ali estava na carne, que só encheu linguiça pregando a palavra, que falou nada com nada, fez uma salada, estava na bisteca, né, aquele ditado popular. Aí esse irmão foi lá, subiu e falou nada com coisa nenhuma. E aí? Deus usa o vaso de acordo com as suas limitações. Nem todo mundo que vai subir no altar, vou dar um exemplo, vai subir no altar, vai ser um Abílio Santana, um Napoleão Falcão, um Marco Feliciano, vamos falar, um Raik Melo, né? Vamos falar desses camaradas, um pastor Cláudio Duarte. Não, querido. Né? Um Samuel Ferreira, ou vai ser o Eliseu Rodrigues. Não vai. Cada um de... Por quê? Porque a graça de Deus é multiforme. Quer dizer que nem todo mundo é igual a ninguém. E quer dizer que Deus vai me usar na minha limitação.
né? Eu conheço pessoas, eu já conheci pessoas e tive a experiência de dividir altar com essas pessoas que elas não sabem ler a Bíblia. Então elas ouvem a Bíblia, né? Elas ouvem a Bíblia. A primeira Bíblia que foi aqui no Brasil, que foi gravada, foi por Cid Moreira, quando era CD ainda, né? Então ela ouvia a Bíblia, e quando ela não ouvia a Bíblia, ela pedia para alguém ler para ela e ela pregava. Vou dar um exemplo aqui, vou te dar um testemunho. Isso é um testemunho que aconteceu, tá? Um irmão era jogador de futebol, né? Aliás, ele não era jogador de futebol, mas ele gostava muito de jogar futebol, muito mesmo, de verdade. E só que o jogar futebol na vida dele estava atrapalhando o seu relacionamento, porque ele gostava mais do campo do que da esposa. Ele ficava mais na rua jogando bola do que em casa com a esposa, e isso acabou atrapalhando o relacionamento dele. E aí, ele discutindo com a esposa, e aí o pastor tentando orientar que a vida de casado é diferente da vida de solteiro, que existe responsabilidade. E aí naquela coisa, e ele bem chucro na dele, ele falou assim, ó, se Deus não falar, eu não conheço nenhuma Bíblia, na palavra eu não conheço nada que me proíbe de jogar bola. Se Deus não me mostrar na palavra, se eu não vivo em altar na palavra, pastor, que eu não devo jogar mais bola, eu não vou parar. Né? Na ignorância dele, ele falou isso, né? Ele que estava dando testemunho. E aí veio nosso irmão José, trouxe uma saudação. Ele era porteiro da igreja, analfabeto, né? Fala analfabeto, ele lia, mas lia muito devagar, tinha muita dificuldade. E aí ele abriu a Bíblia no livro de Mateus e foi contar uma das parábolas de Jesus. E aí quando ele foi ler, ele disse assim: parábola de Jesus. O irmão começou a chorar lá, dobrou seu joelho, veio na frente, não teve mais pregação, não teve mais nada. Peraí, pastor, o senhor está pregando algo aqui que, estou falando de uma experiência, não estou falando de Bíblia. Deus usa de coisas inusitadas da vida, e às vezes da ignorância, da falta de conhecimento do irmão, na limitação dele, Deus acabou usando ele, né? Porque o rapaz era mais ignorante do que ele ainda. Né? Ainda que nós sabemos que havia muito mais recursos didáticos na Bíblia, né? O que Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Nós podemos usar, né, que o homem casado vive para sua esposa, tal. Só que essas coisas não eram diretas, e ele não tinha estrutura e maturidade para suportar isso. Então, né, um subtítulo que nem está na Bíblia, foi acrescentado isso, um subtítulo foi usado. Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, por que não poderia usar um subtítulo para falar com aquele rapaz? E quem estava atrás do púlpito era uma pessoa que era analfabeta. E aí às vezes uma pessoa vai gaguejar lá, e aí tem pessoas que riem, né? E ri, zomba. Mas e aí? E se Deus estiver usando? Como usou nesse caso? No parabola de Jesus. Para parar. E aí, ele entendeu dessa forma e parou, mudou de vida, cresceu, virou obreiro depois, né? Virou pregador da palavra de Deus, e ele conta esse testemunho. Há muito tempo atrás eu ouvi esse testemunho. Então o que acontece? Será que em algum momento nós não fizemos isso? O irmão está pregando, ele está dando até sono. Não? Quando é de Deus a gente testifica. Nós temos mania de falar isso, né? Quando é de Deus testifica. Nem sempre. Só testifica se a gente estiver verdadeiramente alinhado. E às vezes nós não estamos alinhados e achamos que estamos, porque a gente é ser humano. Não tem como a gente andar 24 horas ligado no trono, não, irmão. Pelo menos uma vez no dia a gente vai irar. Talvez uma vez por dia nós vamos se decepcionar. Talvez uma vez por dia nós vamos decepcionar alguém. Pelo menos uma vez no dia nós vamos nos entristecer. E talvez uma vez no dia, raramente nós vamos estar cheios de Deus. Talvez uma vez no dia, ou talvez uma vez na semana, ou talvez uma vez no mês, ou talvez uma vez no ano. Tem muita gente que é assim, irmão. Então, a presença de Deus e o relacionamento com Ele é algo muito mais profundo do que as pessoas propagam por aí. Então a gente está muito mais na naturalidade do que na espiritualidade, né? Então as pessoas elas estão acostumadas com a aparência, com o estereotipo. Então vamos para o culto, aí chega aqui, nós somos espirituais, nós somos isso e aquilo e tal, somos cheios de Deus. E na verdade não é assim. Se eu não sou cheio de Deus lá fora, na minha vida, na minha conduta, no meu comportamento, no meu caráter,
aqui dentro é tudo aparência, acaba sendo uma coisa superficial. Então, será que nós em nenhum momento demos esse tropeço? Será? Será que alguma vez você julgou mal um profeta? E aí, o que ele disse cumpriu? Porque não teve aceitação? Eu lembro aconteceu, né, de eu falar para um irmão que o relacionamento que ele estava não era aprovado por Deus. Esse relacionamento não é aprovado por Deus. Pastor, o que o senhor está dizendo? Para mim largar ela? Eu falei, não estou dizendo para você largar ela. Eu estou te ensinando a palavra. A decisão que você vai tomar é você que tem que tomar diante de Deus. Eu te ensino a verdade. Agora você recebe se você quiser. Você faz o que você achar que é mais coerente para a sua vida. Sabe que o irmão falou assim, pois é, pastor, a vida é minha e eu tomo decisão da forma que eu quiser, da maneira que eu quiser. Eu falei assim, não, sem problema, a vida é sua, mas eu vou te deixar bem claro, cara, você faz parte do corpo eclesiástico da igreja, você não é uma pessoa, um membro da igreja, só que eu vou te deixar bem claro, você vive a vida como você quiser, mas a partir do primeiro sinal de escândalo que vier concernente a este relacionamento, você está fora de tudo. Sabe que ele disse que eu estava me levantando contra a vida dele, ele me disse que eu não tinha direção de Deus, e eu estava falando tudo com a direção do Espírito Santo. Então ele não estava blasfemando? Ele estava falando que eu estava falando de mim mesmo. E a vontade da carne é a vontade de quem? Quando você fala que alguém está na carne falando de si próprio, o homem tem vontade própria? Não existe a vontade do homem. Sabe por quê? Quem está em cima do muro já está na mão do diabo. Você já viu a história do homem que fica em cima do muro? De um lado tinha os anjos de Deus, do outro lado os demônios e o homem em cima do muro. E os anjos gritando, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E os demônios do outro lado só olhando para o homem. Aí o homem olha para os demônios e fala assim, poxa, o reino dos céus lá, todo mundo me chamando para ir lá, dizendo que é bom e tal, e vocês não falam nada, não pedem para mim aí, vocês não têm uma proposta melhor para mim não? Os demônios olham para ele e falam assim, não, porque o muro é nosso. Então o homem não tem isso. Ou a gente faz a vontade de Deus, ou a vontade do diabo. O homem já nasceu escravo. A diferença é que nós escolhemos de quem nós queremos ser escravos. De Deus por livre e espontânea vontade, ou do diabo sem a nossa vontade. Né? Porque se nós não quisermos ser servos de Deus, nós vamos ser servos do diabo. Então não há meio termo. Né? Ou é luz, ou é trevas. Então, dentro desse conceito, é importante nós analisarmos, será que nós não cometemos esse erro? Será que em algum momento nós não fizemos isso? Igual esse irmão, será que ele não cometeu uma blasfêmia? Ainda que ele não tenha dito, você está falando pela voz do diabo, é o diabo que está falando na sua vida. Ele falou de uma forma mais sofisticada. Ele disse assim, você está falando de si mesmo, está se levantando contra a minha vida. Ele quis dizer que ele era servo de Deus, e que ele fazia a vontade de Deus, e que eu não estava direcionado por Deus. E aí? E eu estava. Tanto que aconteceu? Aconteceu o que eu disse que ia acontecer. Né? Não eu disse, mas é o que a palavra ensinar. Aconteceu. E aí? Então não há perdão para o irmão mais, porque ele cometeu um erro. Estou dando uma experiência prática. E nós, será que nós não cometemos isso? Eu falo assim, uma das pessoas que mais cometem esse tipo de erro, às vezes, são os pastores. Porque a gente está aqui em cima e a gente tem que julgar todo tipo de situação que vem durante o culto, situações entre os obreiros. E eu falo assim, as pessoas que mais erram na igreja são os pastores. Sabe por quê? Porque tem mais responsabilidades. E tem muitas decisões difíceis que nós temos que tomar. E por causa dessas decisões difíceis que nós temos que tomar, às vezes nós somos seres humanos, então às vezes nós tomamos a decisão errada, nós julgamos errado porque nós estamos sujeitos a falhas. E aí, às vezes a direção está com a irmã, e aí eu entendo, e aí às vezes no entendimento meu que não está, e aí eu acho que eu estou certo, e porque eu sou pastor, então eu tenho a verdade. Que tem muito pastor que é assim, não, eu tenho a verdade, porque eu sou pastor, eu sou direcionado, é eu que recebo a revelação. Não é assim? É eu que recebo, então por eu ser, eu não posso estar equivocado, eu não posso estar errado. E aí eu me firmo nessa verdade, né, pastor?
E aí a irmãzinha lá está lá sofrendo, sendo oprimida por causa de eu me impor, mas na verdade é ela que está cheia do Espírito Santo, é ela que está cheia de Deus, e eu lá blasfemando contra a presença de Deus na vida dela. É igual o sumo sacerdote, né, quando ele ia sacrificar pelo pecado do povo, ele tinha que sacrificar por Deus, os pecados dele primeiro. Ele tinha que se santificar primeiro. Então é muito importante, todas as vezes que a gente for julgar cada situação, à luz da palavra, nós temos que olhar para nós, porque nós sabemos que nós também somos falhos, e temos que julgar segundo a misericórdia de Deus, né? A Bíblia diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Então é muito importante isso. Então, eu não estou dizendo que nós cometemos esse pecado, eu estou dizendo que há uma grande chance de nós termos cometido. E aí, se nós cometemos, o que vai adiantar? A gente vai ficar a vida inteira na igreja e se enganando e achando bom, mas no final a gente vai para o inferno. Será que é isso? Não dá, eu não consigo, particularmente. Eu não consigo entender e aceitar. Por isso eu lutei tanto para ter um entendimento melhor sobre esse texto. Lutei tanto para poder ter uma interpretação mais abrangente. Porque eu não consigo entender um Deus que entrega a sua vida para limitar a salvação. A Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. É ou não é? Uma pessoa que conhece a Deus verdadeiramente vai blasfemar contra Ele. Uma pessoa que vai blasfemar contra Ele é porque não tem conhecimento da verdade. A Bíblia diz que se nós dizemos que somos da verdade e andamos nas trevas, nós somos mentirosos e a verdade não está em nós. Então quer dizer que nós não recebemos a palavra da verdade. Muitas pessoas dizem assim: por que o irmão caiu? Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. É porque ele nunca teve uma real experiência com Deus. Ele teve um relacionamento superficial. É por isso que oscila bastante. Que ele conseguiu criar um vínculo de maturidade com Deus. É por isso que o crente cai bastante, toda hora tropeçando, porque ele não criou isso. Então quer dizer que quando ele criar ele não vai cair? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que à medida que ele se fortalecer mais, criar um vínculo de intimidade e relacionamento, vai ser mais difícil a queda dele. E aí é assim que quanto mais íntimo de Deus, mais estrutura e mais forte ele vai ficar contra as lutas deste mundo, né? Contra as tentações, as tribulações. Então, será que nós não cometemos? Então eu não consigo aceitar, porque a Bíblia entra em contradição com várias outras questões. Detalhe, né? Eu trouxe aqui a passagem bíblica que fala, né? Foi o livro de Timóteo, né? Timóteo, né? Paulo fala sobre ele ser blasfemo, que ele era blasfemo, né? Ele era blasfemo. Ele cometeu o pecado de blasfêmia. E olha que não precisava nem ele dizer, porque ele já perseguia os cristãos e chamava o cristianismo de seita, né? E já chamava de seita. A partir do momento que ele disse que é seita, ele está dizendo que era um evangelho totalmente falso. Então já começa por aí. Então não dá para fugir disso. Então peraí. Então nós temos que interpretar bem Mateus 12. Vamos interpretar de uma forma que a gente não foge do texto e compreende melhor. Vamos lá, volta ao versículos antes, vamos lá. Versículo 30, acho que é 30. 30. Isso, 31. Não, pode voltar. Eu quero o contexto disso daqui para a gente chegar no... Isso, 27, 26, 25, vai passando. Isso aí, 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Por que eles disseram que Jesus estava expulsando demônios? Porque eles viram uma experiência. Volta para mim. Versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e enxergava. Quer dizer que ele era mudo e ele era cego,
Porque havia um demônio que aprisionava ele. Não era uma enfermidade em si, mas era um demônio que travou e aprisionou as cordas vocais dele, né? E a sua audição. Então, aliás, perdão, e a sua visão e a sua dicção. E aí, Jesus curou eles. Versículo 23. Quando Jesus curou, a multidão se admirou. Todo mundo ficou, vamos lá. Vamos, irmãos. Todo mundo ficou abismado com o que aconteceu. E aí, é automático, irmão. Quando você vê algo, você fica... Aí você fala assim, nossa, como pode, meu? Como que ele fez isso? E aí o povo começou assim, não é este o filho de Davi? Essa frase que o povo disse suscitou a ira dos fariseus. Por quê? Quando o povo diz, não é este o filho de Davi, eles estão afirmando que Jesus é o Messias. Quer dizer que eles estão acreditando e declarando que Jesus é o Messias que havia de vir. A Bíblia diz, né, que havia uma profecia dizendo que o descendente de Davi, a raiz de Jessé, né, sentaria ao trono e libertaria o povo de Israel e levaria o povo de novo, novamente, para o centro da adoração, fazer servir a Deus verdadeiramente, e todo Israel seria restaurado. Os fariseus também esperavam o Messias, eles esperavam também, só que eles não acreditavam que era Jesus. Por quê? De onde Jesus veio? De onde Jesus veio? De Nazaré, né? Já começa por aí. A família de Jesus não era nobre. É lógico que havia vários valores, né, que as pessoas colocavam em pauta. Jesus não era de uma família nobre. Jesus não era da escola sacerdotal. Jesus não era, né, notório entre os povos. A Bíblia diz que não havia beleza nem formosura, né? Não havia nada nele que nos fizesse admirá-lo. Então, eles esperavam um Messias totalmente diferente. Alguém forte, né, imponente, que se impusesse e liderasse o povo de uma forma diferente. Os fariseus não conseguiam acreditar. Haviam conflitos de interesse político, por quê? Porque mesmo o povo estando escravizado pelo Império Romano, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, eles tinham certas regalias e certas liberdades. E por eles não acreditar que Jesus era o Messias e ele estava carregando multidão, isso poderia suscitar uma represália de Roma contra Israel. E aí o que aconteceria? Eles perderiam os privilégios que eles tinham e acabariam sofrendo, até morrendo. Então eles temeram por causa disso. Então eles quiseram defender o quê? A posição que eles tinham e a crença que eles tinham. Estavam totalmente obstinados, cegos, perdidos nas suas ações. Mas isso não inocentava, porque eles viam o que Jesus estava fazendo, mas não acreditavam, porque estavam obstinados. Aí você fala assim, pastor, nossa, mas eles são muito burros, meu. Ora, meu, que cara burro. Não, eles não eram burros, irmãos. Na verdade, nós fazemos isso todos os dias. Quantas vezes alguém teve que pregar Jesus para você? Para pensar. Quantas vezes alguém teve que te evangelizar? Quantas vezes as pessoas tiveram que orar por nós para que nós pudéssemos se achegar ao arrependimento, né? Mas a gente só passou a crer de verdade quando as escamas caíram, quando o Espírito Santo verdadeiramente nos convenceu. No caso deles, né, eles escolheram não receber, como nós muitas das vezes escolhemos não receber e pagaram um preço alto por aquilo. Então vamos lá. Não é este o filho de Davi? Versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios senão pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Eles estavam atribuindo e falaram: peraí, ele não é o Messias, ele não tem poder, então de onde veio o poder dele? Se não é de Deus, então é do diabo. Ou seja, eles negligenciaram. Vamos lá. Agora eu vou dar um parênteses aqui. Nós vemos as megas igrejas aí, e é milagre em cima de milagre. Alguns milagres forjados, né? Que aí são desmascarados nas redes sociais, e outros milagres. E aí, será que em nenhum momento, às vezes a gente fala assim, que isso aí é tudo forjado, tudo comprado, testemunho isso? Será que a gente nunca falou isso? Muita gente fala essas coisas, fala ou não fala? Mas e aí? Todos os milagres são forjados? Todos?
Deixa eu te falar um negócio para você. Jesus não tem compromisso nenhum com a liderança da igreja, ou do profeta, ou daquele que está ministrando a cura, porque ele não cura. A Bíblia diz que muitos naquele grande dia vão falar: eu curei, eu expulsei demônio, eu falei novas línguas, eu preguei a palavra. Mas Jesus vai dizer para eles assim: apartai-vos para o fogo eterno, porque eu não vos conheço, malditos. Então, nós somos só um canal de bênção para a vida das pessoas. Independente se há corrupção, né? Se há corrupção, não compete a nós. Se a cura é verdadeira ou não. Mas nós não temos que crer. Não, para mim eu estou um pouco importando. Desculpa o português da palavra, eu sou direto. Eu estou um pouco importando se a pessoa é curada verdadeiramente ou não. Eu me importo com a palavra. Porque doente ou curado, eu tenho uma responsabilidade de viver a palavra. Por que adianta eu ser curado e continuar no pecado? Que adianta eu ser curado, ser liberto de algum vício ou de alguma coisa, né, que me aprisiona, mas não ter mudança de vida? O que importa é a mudança de vida. Então o bônus pode ser a cura, né, a manifestação do poder de Deus na minha vida, pode ser um bônus que venha mais, mas ainda que eu não seja liberto, ainda que não haja cura, quando eu falo liberto, de algo que me aprisiona, né? Uma cadeira de roda, uma visão, a audição. Eu sou surdo de um lado, né? Eu tive um acidente de bicicleta quando eu era criança. Eu nem lembro quanta idade que eu tinha, se era 7 ou era 9 anos, mas eu tive um acidente muito grave. Eu tive traumatismo craniano, entrei em coma, quase que eu fui para a terra dos pés junto, como diz ele. Mas Jesus tinha obra na minha vida e não permitiu. E eu saí do coma, né? Saí do coma com o rosto totalmente desfigurado e perdi, justamente com trauma, ocasionou uma deficiência auditiva a ponto de eu perder 100% da audição do ouvido do lado esquerdo. Então, até hoje eu não escuto nada do lado esquerdo, eu só tenho esse ouvido. Esse funciona 100%, graças a Deus. Então o que acontece? Muitas vezes eu fui taxado na escola de déficit de atenção, as pessoas me chacoteavam, sofri bullying por causa disso, né? Quando eu era criança, as pessoas brincavam comigo e ficavam falando um monte de porcaria no meu ouvido, sabendo que eu não escutava e ficavam me zoando. Então eu passei por várias situações durante a minha vida por causa dessas situações. As pessoas achavam que eu ignorava as pessoas, porque as pessoas falavam comigo e eu não escutava a pessoa, e a pessoa achava que estava me ignorando. Então quem me conhece sabe que se for falar comigo perto e um pouco baixo, tem que ser desse lado, porque se fala desse lado aqui é a mesma coisa que estiver falando com o vento, porque eu não escuto. Então houve um tempo na minha vida que eu implorei a Jesus para Jesus me curar. Eu falei: não, Jesus, me cura, que eu quero ser perfeito como todo ser humano. Senhor, eu quero ter minha audição completa. Só que eu vivi tanto tempo na minha vida um ouvido só, que eu desenvolvi uma sensibilidade muito maior, que eu tive prejuízo em umas áreas, mas ganhei benefícios em outras áreas, né? Eu acabei começando a tocar instrumentos, e aí a minha audição ficou muito mais aguçada. Eu aprendi a tocar de ouvido, eu aprendi a tirar o tom das músicas tudo de ouvido, tudo no ouvido, né? Eu não tenho um ouvido absoluto, né, como as pessoas dizem, mas eu consigo ter percepção muito maior com um ouvido só. E isso aconteceu por causa dessa deficiência. Então, para mim, se Jesus hoje, com maturidade, né, no começo do Evangelho, quando eu não tinha maturidade, eu ficava: Deus me cura, 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 me devolve meu ouvido, devolve meu ouvido, e ficava, fiz campanhas, e Jesus não me curou. Então, porque Jesus não me curou, então não é verdade, Deus me cura, isso e aquilo, não. Né? Aí eu fui amadurecendo, eu fui entendendo que o mais importante não é ser curado. Nós temos que crer, não porque vemos acontecer, mas nós temos que crer sem acontecer. Deus continua sendo Deus, fazendo ou não fazendo. Então Ele não tem compromisso comigo, né? Ele tem compromisso com a sua palavra. Então, independente do que acontece nessas igrejas, algumas pessoas são curadas de verdade. E aí, a gente fala essas coisas, acabamos blasfemando. Então o que aconteceu aqui? Eles atribuíram ao poder, né, que Jesus estava utilizando a Beelzebul, ao diabo. E aí vamos lá, versículo 25.
Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, porque o que eles falaram, eles não falaram abertamente, eles falaram cochichando, né? E aí Jesus conhecendo os pensamentos dele, olha lá. Eu vou abrir um parênteses aqui, vou falar uma coisa. Eu estava conversando com alguém. Tá. Foi com a Alice e com a Andressa, né? Domingo, né? Nós estaremos aqui. Tem um grupo de pessoas que não acredita que Jesus tinha uma natureza divina, só uma natureza humana, né? Ele diz que Jesus era 100% homem e não era 100% Deus. Aqui a Bíblia diz que Jesus conhecia os... Conhecer o pensamento é um atributo de quem? Quais são os atributos de Deus? Onipotência, onisciência e onipresença. Quer dizer que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Ele conhece todos os pensamentos, né? E ele tem todo o poder. Só esse versículo aqui já traz, eu estou fazendo uma conotação que, em cima disso daí, que só Deus pode conhecer os pensamentos. Se Jesus não era Deus, como que ele conhecia os pensamentos? Né? Então, diz-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda casa ou cidade dividida contra si não subsistirá. Jesus conta uma história para revelar uma grande verdade. E aí, vamos lá, versículo 26. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois o seu reino? Ou seja, eles atribuíram que Jesus estava expulsando o demônio pelo poder do diabo. E aí ele fala assim, todo reino dividido não subsiste, nenhuma cidade que se implode em guerra vai prevalecer, mas vai ser grande a sua ruína. Então, se o diabo expulsa o diabo, você está dizendo que eu estou expulsando pelo poder do diabo e eu estou expulsando o diabo, como que vai subsistir o reino das trevas? É impossível, então o diabo não pode expulsar o diabo, né? E aí, ele continua dizendo, versículo 27, se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos. Quando ele fala os vossos filhos, ele está falando de quem? De quem? Vamos entender. Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsam então os vossos filhos? Naquela época havia judeus, né, que expulsavam demônios. Atos dos Apóstolos fala os filhos de servos, lembra? Conhece essa história? Quem conhece essa história? No livro de Atos dos Apóstolos tem uma passagem que fala assim, que os filhos de servas, de um homem chamado Servas, eram os 4, que viram Paulo expulsando o demônio, e quando eles viram, eles desejaram fazer a mesma coisa, só que eles não tinham preparo, maturidade ou espiritualidade para isso. Então, quando eles viram o demônio, eles copiaram o que Paulo fez. Eles viram o demônio manifestado na vida de uma pessoa, e eles foram lá expulsar, e eles falaram assim, olha, nós expulsamos vocês, né? Expulsamos vocês em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Então não era uma verdade que estava neles, eles não acreditavam na verdade que Paulo pregou, mas eles acreditavam que Paulo tinha poder. Então quando Paulo ele usava o nome de Jesus, né, ele poderia fazer aquilo. Então, eles achavam que isso poderia ser transpassado para eles sem ter um relacionamento com Jesus. E aí o demônio disse para eles assim, olha, eu conheço Paulo e eu sei muito bem quem é Jesus, mas e vocês? Quem são? Então o demônio sobrepõe sobre eles, dá uma surra neles e deixa eles pelados, e eles fogem da presença do mal, né? Então o que acontece? Essa experiência denota, né, que havia essa crença. Então o que eles estavam falando era hipocrisia, porque Jesus também era um judeu, Jesus também era um israelita. Ele falou, se eu expulso pelo poder de Beelzebul, se não pode fazer isso que eu estou fazendo, por que os outros estão fazendo? Por que os seus filhos fazem isso? Porque existem pessoas na mesma prática, né? Outra prova disso, estavam os discípulos junto com Jesus, e aí eles viram um homem que não andava com Jesus, não andava com os discípulos, e ele estava expulsando o demônio. Aí os discípulos falaram para Jesus que ia repreender aquele homem, e aí Jesus falou assim para eles, o quê? Que não repreendais, deixai ele,
Porque quem não é contra nós, é por nós. Né? Ele não é contra nós, então ele é por nós, ele está fazendo bem. Então era uma realidade que já existia na época de Jesus. Então vamos lá. Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Quer dizer, que ele usou a existência da prática, né? Vou usar esse termo, né? Do exorcismo. Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas eu vou usar essa palavra naquela época, né? Ele usou esse processo de libertação na vida de uma pessoa que era existente, que os filhos deles já cometiam, mas que eles aceitavam os filhos fazer, mas não queriam aceitar Jesus. O que eles eram diferentes de Jesus humanamente falando? Nada, porque todos tinham a mesma natureza, né? Todos eram seres humanos, todos eram descendentes, né? Israelitas, todos tinham a mesma fé e mesmo assim eles estavam rejeitando Jesus. Então ele fala assim: se eu expulso, né? Volta lá no versículo 28, perdão. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente é chegado o vosso reino de Deus. Então ele diz assim, ó: se eu expulso pelo poder de Beelzebul, o reino do diabo está dividido. Mas se eu expulso pelo poder de Deus, então é chegado até vós o reino de Deus. Então ele está reivindicando a autoridade como Messias. Não, eu sou o filho de Davi, eu não sou o Messias. Chegou o reino de Deus na terra. E aí, no versículo 29, passa aqui para o versículo 29. E como pode alguém entrar na casa do homem valente, furtar os seus bens, sem primeiro não manietar o valente, amarrar, né? E saqueando então a sua casa? Versículo 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Jesus estava dizendo o quê? Eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Ninguém vai roubar a sua casa se antes te amarrar, te prender e depois saquear a sua casa. O que Jesus estava querendo dizer com essa passagem? Ele estava dizendo que eles queriam o quê? Usurpar. O que eles queriam usurpar? O reino de Jesus. Peraí, como assim usurpar? Porque eles tinham benefícios, eles tinham posições privilegiadas que eles não queriam perder, e por causa disso eles ficaram cegos e não enxergaram quem Jesus era. Então, a mensagem que ele traz de a pessoa ser saqueada, é necessário acontecer de ele ser preso para depois ser saqueado, né? Então, Jesus, vocês querem prender o meu ministério, querem me desqualificar para depois roubar tudo aquilo que eu estou trazendo para toda a nação israelita. Aí ele fala assim, aí ele declara guerra contra eles. Jesus ele fala assim, ó: quem não é comigo é contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Aí vem, para você ver, ao contexto, versículo 31. Portanto eu vos digo, ou seja, ele comprou a guerra, quem não é comigo é contra mim. Então eu digo para vocês, todo pecado de blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Versículo 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. 33 para mim. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau, porque pelo fruto conhecereis. Mais uma vez ele está dizendo sobre si próprio, ou seja, eu estou produzindo, eu estou mostrando para vocês quem eu sou, mas vocês não querem acreditar. Pelo fruto se conhece a árvore. Então vamos lá no contexto para a gente entender. Olha só que interessante. Volta no versículo 32. Para quem Jesus está falando? Quem está presente nesse contexto? Vamos lá, quem estava nesse contexto? Uma multidão, os discípulos, a pessoa que foi curada e os fariseus, correto? A pessoa curada foi a pessoa que foi beneficiada. Os discípulos que estavam lá para aprender com Jesus. E a multidão que teve a revelação. Que à medida que eles tiveram a revelação, ele falou assim: não é este o filho de Davi, não é o Messias. Eles reconheceram que Jesus era. E aí os fariseus foram os únicos que se opuseram a isso. Então Jesus fala a este grupo de pessoas. E aí ele fala especificamente a quem? Aos fariseus. E quando ele fala aos fariseus, ele fala assim para os fariseus, né? Quem não é contra mim
Aliás, quem não é comigo é contra mim. Quem não ajuda, se espalha. Aí ele começa a dizer contra os fariseus. Contra os fariseus. Toda palavra que vocês disserem aos homens, todas as palavras de blasfêmia que os homens disserem, lhes será perdoado. Mas toda blasfêmia que for proferida contra o Espírito Santo de Deus, não lhe será perdoada. Aí ele diz assim: toda palavra que for dita contra o Filho do Homem, no caso ele, será perdoado. Mas toda palavra que for proferida contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada, nem no agora, nem no porvir. Agora vamos lá. Vamos entender essas duas frases, essas duas palavras, né? Nem deste século, nem no futuro. Beleza, vamos entender isso daqui. Vamos lá. Quais pessoas puderam viver em duas dispensações? Falando de dispensação, me fala uma dispensação para ver se vocês vão ter entendimento do que eu vou falar agora. O que é dispensação? Me fala duas dispensações. Nós vivemos na dispensação da graça. E antes da graça? A lei. Nós vivemos pela dispensação da lei, né? Mas existem outras dispensações. Nós não vamos falar sobre isso, que é um assunto para outra mas senão nós vamos longe. Então vamos lá. Dispensação da lei, dispensação da graça. Qual grupo de pessoas pôde viver as duas dispensações? Os discípulos. Só os discípulos? Fariseu também. Opa! Os fariseus, eles viveram as duas dispensações. Lei. Quando que a dispensação da graça foi confirmada? Na ressurreição de Cristo. Quando? Não? Não foi na ressurreição, pastor. Foi antes. Na morte. O que acontece na morte de Jesus? O que acontece? Quem pode me explicar? Fisicamente, no mundo. O que aconteceu no mundo lá? Comece a imaginar que você vai lembrar do texto. O que aconteceu quando Jesus fala assim, está consumado, a ti entrega o meu Espírito. O que acontece depois disso? Vocês estão ligados. O véu rasga de cima, dizendo que aquela dispensação não havia mais separação do lugar santo ao Santíssimo. Quer dizer que a partir daquele momento o homem tinha direito, acesso ao lugar santíssimo, e não só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Então se iniciava a partir dali uma nova dispensação. Mas os fariseus que mataram Jesus, que traíram, que venderam ele, eles viveram. O que Jesus estava dizendo então com essa declaração? Vocês, fariseus, que estão dizendo que eu expulso o demônio pelo poder de Beelzebul, vocês não serão perdoados, nem na lei, nem na graça. É forte, não é? Agora vamos lá. Pastor, tem como trazer uma palavra, um contexto de Jesus falando mais ou menos sobre isso? Sobre isso não. Mas fala assim, mas pastor, eu não vi nenhuma passagem de Jesus amaldiçoar alguém na Bíblia. E realmente, Jesus não amaldiçoou alguém. Mas Jesus passou num pé de figueira e era tempo de fruto. Mas não tinha. O que Jesus disse para a figueira? E o que aconteceu? Espera aí. As pessoas querem pregar um Jesus bonzinho, que Jesus isso, Jesus paz de amor. Mas Jesus era Deus, irmão. É verdade. Jesus era Deus também. Então vamos lá. Jesus ele foi tão explícito ali. Ele estava falando para quem? Para os fariseus. Veja bem, o conceito de teologia, para a gente se formar um conceito teológico, uma crença, uma doutrina, nós precisamos de várias referências, no mínimo 2 ou 3 referências na Bíblia como um todo, falando a respeito do mesmo assunto, para que aquele conceito seja aceito como uma doutrina. Blasfêmia contra o Espírito Santo só se menciona uma vez e é dito pela própria boca de Jesus. Pastor, mas ele é mencionado nos outros evangelhos também. Não, mas é a mesma história narrada por pessoas diferentes. Não é outras pessoas abordando o mesmo tema. Não, é a mesma história que eles estão narrando, repetindo, testemunhando aquilo que foi dito. Então não é eu dando meu ponto de vista, né? Porque Paulo fala sobre um assunto
sobre graça, e nós vemos também João falar sobre graça também. Tem um texto também que, a respeito do casamento, Jesus fala assim, que não, aquele que larga sua esposa e casa de novo, comete adultério. Depois ele fala assim, a não ser por causa de prostituição. Só que lá nas cartas de Paulo, em Romanos capítulo 7, fala assim, se a mulher quer, durante o tempo que está casada, está ligada à lei do marido. Mas se ela for de outro, enquanto o marido vive, ela será adulta. E lá em 1 Coríntios também, capítulo 7, fala também que a mulher não é parte do marido, não é o marido não é parte da mulher. Só que lá não fala nada sobre isso. Fala assim, para não apartar. Depois fala assim, para a mulher reconciliar o que fica sem casar. Não dá. Dá margem para um novo casamento. Não. Essa parte é uma outra questão. Nós vamos chegar nessa parte também falando sobre relacionamento, sobre casamento. Nós vamos falar muito sobre isso também. É importante, quando a gente entrar no assunto de alianças, vai entender o valor que é uma aliança, né? E o que pode ligar e o que pode desligar. São vários conceitos que são baseados numa aliança. Veja bem, quantas vezes nós quebramos a aliança com Deus? Quantas vezes? Prometemos e não cumprimos. Quantas vezes nós fomos adúlteros e Jesus sempre foi fiel a nós? Então, fala sobre princípios, né? Casamento, a união do casamento fala sobre os princípios que nós devemos carregar. Mas nós somos seres humanos. O princípio, a primeira instituição criada foi a família, né? A gente fala sobre a união de Adão e Eva, né? Fala que o homem deixará o pai e a sua mãe e unir-se a sua esposa, tornando os dois uma só carne, de sorte que não serão dois, mas porém serão uma só carne. Esse é o princípio. Mas depois que Deus cria esse princípio, entra o pecado. E aí tudo muda. Porque o casamento foi criado antes do pecado. E nós casamos no pecado. E aí que é o problema, né? Aí nós temos um grande problema. Aí entra a cultura, né? Entra a cultura, aquilo que é para os gentios, aquilo que é para os judeus, para os israelitas, aquilo que a lei de Moisés dizia para eles e que os cristãos deveriam observar, porque o livro, quando Jesus fala sobre casamento em Mateus 19, ele está falando para os judeus, né? É um livro voltado, baseado na lei, o evangelho baseado na lei de Moisés. Baseado na lei é trazendo a adaptação, né, do evangelho dentro da lei, sem contradizer os princípios tradicionais da cultura judaica. Agora Paulo vem falando aos gentios, vem falando do casamento para as pessoas que não são judias, né, que não são judeus, e vem tratando a respeito desse assunto que é semelhante ao que Jesus está falando, mas não a mesma coisa, porque Paulo ele já vem falando sobre assim, olha, se o marido descrente quiser ficar com a esposa crente ou vice-versa, não se aparte, né? Não se aparte, porque a oração do santo santifica o descrente. Mas se o descrente quiser se separar, separe. Sendo assim, o irmão está livre, a irmã está livre, até para casar de novo. É forte? Então você vê, ali ele já dá legalidade. Ali Paulo está falando sobre problemas que existiam na igreja primitiva. Ou seja, aqueles problemas estavam acontecendo. Então as cartas, nós precisamos entender que as cartas, ela não é uma carta aberta para todas as gerações. É lógico que nós abordamos isso para todas as gerações. As cartas eram destinadas a uma igreja existente com problemas reais. É como se Deus escrevesse, se o apóstolo Paulo existisse hoje e não tivesse a Bíblia, e nós tivéssemos com os problemas aqui, nós iríamos mandar uma carta para ele com os problemas. Olha, nós estamos com um problema assim, a pastora Luana está assim, 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 fulano assim, assim, e nós não sabemos como lidar com esse problema. E aí quando Paulo via os problemas, ele respondia a carta falando à luz da revelação da palavra, né, daquilo que Deus tinha entregado para ele, para que os problemas fossem consertados. Futuramente, quando o canon foi formado,
nós trouxemos essas experiências todas para a igreja. Então nós precisamos entender aquilo que vai ser para problemas reais que existiam na época e os problemas futuros que vieram a existir na igreja durante todos os tempos, todas as gerações. Nós vivemos hoje, né, um tempo que cada 10 casais que se casam, 7 se divorciam nos primeiros 2 anos. Né? Aliás, 5 divorciam nos 2 anos e 2 divorciam até os 4 anos. Isso é uma realidade existente dentro da igreja. Acontece isso. E nós não podemos negligenciar isso. Então, como que nós vamos lidar, segundo isso, segundo a palavra? Né? Nos primeiros dias já nós conversamos bastante sobre esse tema, sobre esse tópico, sobre casamento, o que é o princípio do casamento, como que Deus enxerga isso à luz da palavra. Nós não podemos fugir da palavra, e aquilo que tem que ser como uma doutrina, e aquilo que não é uma doutrina. Então, há uma diferença. Nem tudo que está na palavra é doutrina. Quem sabia disso? Nem tudo que está na palavra é doutrina. Espera aí, pastor, você está dizendo que nem tudo que está lá é para ser seguido? É isso. Tem coisas que foram ditas na palavra de Deus que é para testemunho. Por exemplo, se eu interpretar ao pé da letra, eu acabo trazendo uma verdade, uma heresia para a igreja. Atos 16:31 diz assim: crê no Senhor e será salvo. Mas o versículo está sozinho, né? Quando eu leio isso para a igreja, eu trago uma realidade que se você crer, a sua família vai ser salva. Mas a Bíblia ensina que a salvação é individual. Então, peraí, então o versículo está mentindo? Não, a gente vai no contexto e entende que aquela palavra foi proferida para um homem dentro de uma cultura. Qual que era a cultura? A cultura israelita e cultura judaica dizia que o homem era o patriarca da família, ele era o responsável. A mulher chamava ele de senhor e os filhos todos obedeciam às suas decisões. Então não era algo democrático. Hoje nós vivemos a democracia dentro dos nossos lares, né? O homem finge que manda, né? E a mulher finge que ela não manda, que é o homem que é a cabeça. Porque a verdade, quem manda na casa da gente é a nossa esposa, né? O homem tem a palavra final, mas é a mulher que manda. Então vamos lá, dentro desse conceito, né? Naquela época não era assim. A mulher nem tinha voz ativa para nada. Para nada, ela só era solicitada ao homem quando ele queria satisfazer os desejos sexuais dele. E aí ela era chamada para dormir com ele. Ela dormia fora, ela dormia junto com a sua criada. Então ele só chamava para a tenda dele quando ele queria até, e eram casados. Então a cultura que eles tinham naquela época, a decisão que ele tomava, se ele falasse assim, ó, nós vamos para o norte, toda a família ia junto com ele. Então, se nós vamos para o sul, se nós vamos fazer isso, né? Então, se ele se convertesse, toda a família iriam seguir ele, porque era a cultura. E nós não temos essa cultura hoje, temos. Hoje, nossos filhos têm 8, 7 anos de idade e querem fazer o que quiser. Né? A gente vai lá, dá umas tapinhas, coloca de castigo e tudo e tal, mas eles querem ser independentes, às vezes nem conseguiu ainda amarrar um cardápio e querem ser independentes. Essa é a realidade. Então a gente trabalha de acordo com a realidade que nós temos, mas sem fugir da verdade da palavra. Então quando a gente vê um versículo assim, se a gente pegar ele à risca e trazer para cá, nós vai entrar em conflito e não vai pregar a verdade. Então nós temos que alinhar a realidade que nós estamos vivendo com a verdade da palavra. A verdade da palavra não pode ser mudada. Então tem coisas que não são doutrina, tem coisas que nós precisamos analisar o contexto. O que é doutrina é pecado, né? O que é ensinamento? Na época da igreja primitiva, é ensinamento para a igreja atual. O que é errado lá é errado aqui. O que é pecado lá é pecado aqui. O que nós não podemos, nós precisamos entender que alguns tópicos foram destinados, né? Vou usar assim, tópicos, esse jargão, né? Que foram determinadas experiências pessoais com pessoas que viveram naquela época. Como essa experiência? Quando nós pegamos esse versículo e trazemos esse versículo para os dias atuais e falamos que pecado blasfemo não tem perdão, nós estamos pregando como doutrina, como ensinamento. Mas aqui aos poucos nós vamos, né, destrinchando e nós vamos vendo que Jesus estava falando especificamente para um grupo de pessoas e não para todas as pessoas do mundo. Mesmo porque, se fosse para todas as pessoas do mundo, a gente não viveu dentro da lei, a gente só viveu na graça. Então por que ele está dizendo que não vai ser perdoado nem neste século nem no futuro?
Muitos dizem que ele está dizendo que as pessoas não vão ser perdoadas nem naquela época e nem na nossa época, mas dizendo todos os homens. Mas ele não fala todos os homens. Aqui, ó. Volta aqui, versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado de blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. Jesus falava diretamente nos seus dias. Ele falava assim, diretamente, ele apontava, você, quem fazia isso era João Batista, não era? João Batista que confrontava. Jesus sempre falou com parábolas e nas entrelinhas, não é? E ele sempre falava nas entrelinhas. Por que ele falava nas entrelinhas? Porque as pessoas não tinham maturidade, estrutura para poder suportar a verdade. Se Jesus falasse que ele estava falando contra os fariseus e de cara, ia dar ruim, ia querer prender ele na hora, mas não era o tempo ainda. Então ele fala nas entrelinhas. Então ele fala assim, aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Ele não diz todos os homens. Ele está falando de algo presente que está acontecendo ali, daquilo que está acontecendo naquele momento. Se ele estivesse aqui ser perdoado a todos os homens, assim, portanto eu vos digo, todo pecado de blasfêmia será perdoado a todos os homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado a todos os homens. Eu não sei se a forma de colocar a palavra está certa, né? Mas o sentido é esse. Ele teria que colocar uma forma que englobasse, porque a palavra de Jesus, só por ele ter dito, não precisaria de contexto. Aliás, não precisaria de ter outras pessoas falando, porque ele era a própria autoridade. Então nós não podemos negligenciar o que Jesus disse. Então, se foi algo que ele disse que era para ser para toda a eternidade, né, vamos dizer assim, a história da humanidade, ele teria que englobar, cravar, né? Como que eles falam? Emplacar, né? Não é emplacar? Lacrar, lembrei. Essa que é a linguagem popular que as pessoas usam. Ele tinha que lacrar. E como que ele ia lacrar? Dizendo que isso seria para todos os homens. Ele fala no plural. Então ele não dá margem para depois, nem para antes. Mas, quando a gente vê no contexto, a gente vê que ele está respondendo a uma acusação de quem? Dos fariseus. Pastor, mas isso engloba, porque isso acontece nos dias, não é porque acontece nos dias atuais esse tipo de erro que Jesus falou para quem está agora, porque alguns eventos que aconteceram naquela época não acontecem hoje. Por que não acontece? Vai no versículo 32. Nem neste século, nem no futuro. Não tem como nós voltarmos no tempo. Tem? Nós não vivemos dentro da lei. Vivemos na lei? Nós vivemos dentro dessa dispensação? E esse pecado aconteceu dentro da dispensação da lei. Se nós não podemos viver dentro, então não está se aplicando a nós. Espera aí, pastor, então eu quero dizer que pecado de blasfêmia, então tem perdão? Então, pare para pensar e reflita você. Eu particularmente, eu penso assim, se Cristo morreu na cruz só por algum tipo de pecado, eu não quero ser cristão, não. Eu não quero. Se o sangue de Jesus não purifica a gente de todo o pecado, como a Bíblia diz, porque quando eu disser que não há perdão, eu tenho que contradizer que o sangue de Jesus purifica ou não purifica todo o pecado. E aí, como que eu vou explicar esse versículo? Em 1 João, também, capítulo 2, versículo 1, fala assim: filhinhos, eu tenho escrito isso para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos que advogar junto do Pai. Ele é a propiciação pelo nosso pecado, não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Olha quantos versículos, a gente tem uma biblioteca de versículos para refutar isso daqui. Mas nós só temos esse versículo para dizer que não há perdão. Então a gente tem que tomar cuidado com a interpretação equivocada, e aí as pessoas lacram, não tem perdão. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu particularmente, quando eu estou falando, o que eu estou dizendo aqui para vocês, né, dando essa terceira opção para vocês podem pensar dessas outras duas opções anteriores que eu disse, né?
que esse tipo de pecado não acontece, porque só aconteceu naquela época, que era específico para aquela época, então ninguém mais vai blasfemar contra o Espírito Santo. E terceiro, né, que sim, acontece e não tem perdão. E a gente só, e esse é o mais comum, que é explicado. Até nas bíblias de estudo são explicado isso. E sobre, mudando assim um pouco, e sobre o suicídio? Que se Tá. fala também de... Vamos lá, são vários fatores. Eu não vou entrar muito nessa questão, por a gente não estar tratando esse tema, tá? Mas eu vou explicar para você assim, de uma forma mais rápida e objetiva. Veja bem, o que leva uma pessoa a se suicidar? Tem que entender, tem pessoas que morrem, acabam tirando sua própria vida porque estão em depressão. Bom, hoje nós entendemos que a depressão é uma doença da alma, né? Nós temos ciência de que isso não é algo comum, e a pessoa que comete um ato desse, ela não está dentro do seu psique, né? Ela não está coerente no que ela está fazendo. Isso é opinião do pastor Denis, tá? Pastor Denis. Pastor, mas a Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino dos céus, né? Os homicidas, quer dizer que ele morreu matando ele mesmo, né? Quem destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Veja bem, ele estava doente, estava fora do seu contexto e cometeu uma falha. E aí acabou perdendo a sua vida. Ele perde a salvação e tal. Não tem direito, eu como pastor, ele tem que dar verdade revelada, eu não tenho direito nenhum, nem propriedade nenhuma para dizer que ele perdeu a salvação ou que ele não perdeu a salvação. Sabe por que eu não tenho propriedade para dizer? Porque não tem respaldo bíblico nenhum. Porque na época de Jesus não havia depressão. Você entende? Não há histórico, né, na história bíblica de depressão. Não há histórico. Então, há uma doença do nosso século que foi adquirida por consequência do pecado, né, do gênio humano. E aí essa doença vem atingir todas as esferas, inclusive pastores, né, homens de Deus e mulheres de Deus. Agora, dizer que ele não foi salvo ou que ele foi salvo, eu não posso dizer. Mas aí se você perguntar qual é a sua opinião, pastor, o que você pensa a respeito? Mano, eu prefiro ficar que a misericórdia de Deus é as causas de nós não sermos consumidos. Eu sempre acredito que a misericórdia de Deus ela é muito maior do que nós imaginamos. A gente é tolo ao achar que o poder de Deus é limitado e que Deus trabalha de acordo com a verdade que nós conhecemos. Existe muito de Deus que nós não conhecemos. Na verdade, nós conhecemos uma pequena fração que não pode nem ser medida por um microscópio, irmão. Nós conhecemos de Deus uma fração que não pode ser medida por um microscópio. Nós não conhecemos nada de Deus. O livro de Deuteronômio, capítulo 30, fala que goteje a sua doutrina como orvalho. Você sabe o que é a gota de um orvalho? Demora-se uma madrugada inteira para se formar uma gota de orvalho. Quer dizer que nós conhecemos em parte profetizamos. Então nós não podemos ultrapassar o que está escrito. A verdade que já está revelada para nós abraçamos e vivemos por ela. E aquilo que a gente não tem recursos para poder apurar, a Bíblia diz: o justo viverá pela. Então essa é a minha fé. Eu acredito que a misericórdia de Deus, ela vai além da nossa compreensão. Muito além da nossa compreensão. Então eu não posso. Agora, não descartando a possibilidade de perdição para aquele que faz consciente. Judas, ele se matou por causa de um erro que ele cometeu. Não foi a morte, o suicídio em si, mas foi o pecado que ele cometeu e ele não se arrependeu. O que ele fez, o que ele teve foi remorso. E o remorso levou ele ao suicídio. E foi a consequência do que ele fez. É diferente, né? Então tem casos e há casos. Por exemplo, você acha que o suicídio é só eu dar um tiro na minha cabeça ou tomar medicação? Quando você está dirigindo um carro, vamos lá, e o limite de velocidade de segurança é 100 km por hora, e você está a 160, e você bate, foi um acidente? Foi um acidente? Você causou a sua morte. Então você se matou. Você assumiu o risco de perder a vida, porque você saiu da zona de segurança e foi para a zona de perigo. Ah, mas eu não quis me matar não, pastor. Mas aconteceu, você criou, você assumiu o risco disso acontecer. Entendeu? Então, são várias coisas que a gente tem que parar e pôr assim na balança. E entender que não está no nosso domínio, né? Não está no nosso domínio. E a gente tem que deixar isso diante de Deus, né? Muito se fala e muito se é pregado que nós vamos ter várias surpresas quando nós chegarmos no céu.
Ah, como nós vamos ter muita surpresa quando chegar no céu. Quer falar alguma coisa, mano? Aqueles doidados, aqueles homens bombas na verdade. Só um minuto, ele vai. Oi, pastor. Aqueles doidados, aqueles homens bombas na verdade, tem perdão, não quer lá. Na verdade, eles morrem no engano, né? Eles morrem pela fé deles e eles morrem no engano. Eles não morrem por Deus, eles morrem por Alá, né? Ah, mas Alá é Deus. Não, mas o Deus que eles pregam não é o Deus do cristianismo, né? Eles não pregam o Deus do cristianismo. Então o islamismo já aceita em si as pessoas que morrem. E tanto eles não vão para o céu, como um trabalhador, pai de família, que paga suas contas em dia, cria os seus filhos com idoneidade, com seriedade, né? É bem visto na sociedade. Mas também, se não aceitou Jesus, vai para o mesmo lugar que o homicida lá. Não tem diferença. Pastor, não sei se seria uma pergunta relevante, mas eu estou com uma dúvida aqui. No caso, o pecado contra o Espírito Santo, como a apostila está falando aqui, é quando significa atribuir poderes malignos ao que é realizado pelo Espírito Santo, né? Quando uma pessoa ela não tem essa intimidade, esse entendimento, às vezes por uma questão cultural mesmo, ela não tem esse entendimento do Espírito Santo e ela comete uma blasfêmia, né? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Ou seja, quando Paulo falava, ele sempre falava para a igreja, ou seja, para nós. Então nós já começamos a entender que, se porventura a gente atribuir algum poder maligno, algo resultado do Espírito Santo, a gente está cometendo blasfêmia. Eu vi uma cena no carnaval de 2019, umas pessoas pegando Jesus e o diabo ele sobrepondo a Jesus. Aquelas pessoas, elas não tinham conhecimento do Espírito Santo. Aquilo seria uma blasfêmia? Uma blasfêmia contra Jesus. Isso, contra Jesus. Contra Jesus. Então, contra o homem seria perdoado. Sim, isso. Contra o homem seria perdoado. Sim. Só que vamos lá. Agora vamos lá. Nós pregamos e cremos na Santíssima. Verdade. Uma ofensa direta a Jesus é uma ofensa direta ao Espírito Santo. Exato. Você entende? Só que Jesus está dizendo. Agora é importante que nós entendamos por que Jesus está dizendo naquela época, para aquelas pessoas. Porque Jesus estava encarnado, né? Não é encarnação não, tá? Eu estou falando que Jesus estava no nosso meio, em carne e em osso. Então, qualquer blasfêmia que fosse dita contra o Filho do Homem, Jesus, homem, seria perdoado. Mas contra o Espírito Santo seria perdoado. Porque, veja bem, a dispensação do Espírito Santo não havia chegado, né? Não deveria ser a dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo, né? A dispensação da igreja. Então, o que acontece? Quando Jesus fala sobre isso, ele está falando sobre si próprio. Mas agora Jesus está glorificado, né? Jesus não está mais entre nós em carne e osso, mas ele está através do seu nome, através do Espírito Santo. Não é assim que ele está presente no nosso meio? Então, uma ação direta contra Jesus hoje é uma ação direta contra o próprio Deus, porque ele não está mais como homem, ele está como Deus. Hoje, uma ação direta contra Jesus é uma ação direta contra Deus. As pessoas culturalmente, se elas não soubessem disso, para elas aquilo ali é um show, algo. Sim, para muitos. Sim, é inconsciente. Né? Porque a religiosidade ela é tão grande, né, que eles não conseguem ter esse discernimento claro que realmente é um pecado. Né? Claro, é importante ressaltar sobre isso que a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas a consideração do tempo da ignorância é quando a pessoa conhece a verdade. Ou seja, Deus joga no mar do esquecimento todos os nossos pecados a partir do momento que a gente conhece a verdade e escolhe a verdade. Mas enquanto a gente continuar vivendo, todos os nossos pecados são levados em conta. Então precisa ter o arrependimento, né? Deus só colocou uma condição para a salvação: arrependimento, né? Arrependimento. Se não houver arrependimento, não tem. Ele deu a salvação para todos, mas para receber a salvação tem que se arrepender. Se não se arrepender, não há salvação, não há redenção. Então, Deus não leva em consideração tudo que nós fizemos antes de conhecermos a verdade. E aí é essa questão, né?
Isso é muito importante. O livro de Hebreus, capítulo 6, fala que uma vez que provamos dos poderes vindouros... Estava até a Bíblia aqui, eu ia perguntar sobre isso. 6, 4. Porque é impossível os que já uma vez foram iluminados, aprovaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e caíram, seja outra vez renovado para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõe ao mesmo tempo. A vergonha. Duas interpretações para esse versículo. Um está certo e a outra está errada. E as duas são usadas. Aí vem os calvinistas, né? E dizem que uma vez salvo, salvo para frente. Quem está convertido não cai. Porque se cair, acontece o que está escrito aí, quer dizer que a pessoa não pode voltar novamente. Essa é a interpretação equivocada. A interpretação correta desse versículo está assim: uma vez que você teve a experiência do arrependimento, né, e provou dos poderes do mundo vindouro e de uma experiência única e exclusiva com Jesus, e caíram na fé, é impossível você voltar a ter aquela mesma... Para quem eu estava falando? Eu estava falando com você, né, Jefferson? Antes de nós começarmos a aula, e nós estávamos falando, e eu estava falando sobre um pastor que é amigo meu. Esse pastor, na verdade, não é só amigo meu, foi ele que reconheceu o meu ministério, foi ele que me consagrou a pastor, né? Ele foi um grande homem de Deus na minha vida, e eu vi Deus operar grandes maravilhas através da vida dele. Só que ele é um ser humano, como qualquer outro, e infelizmente, no processo da caminhada cristã, ele veio a retroceder, se perdeu e caiu. E já são 6 anos, mais ou menos, que ele vem tentando se levantar. E existe um problema. Eu estava conversando com o rapaz, né, com o Jefferson, falei assim: olha, sabe qual é o maior problema do homem de Deus quando ele cai? Do verdadeiro homem de Deus, se enquadra aí? É ele ser homem de Deus, ou ser uma grande mulher de Deus. Porque aí ele volta e ele quer ver a mesma glória, a mesma intimidade e a mesma experiência. Tudo que ele viveu ao longo da vida, ele quer reviver. Só que aquilo já passou. E é impossível voltar àquelas experiências. Então, recomeçar é muito mais complicado. Além de ser complicado recomeçar, tem que ser trabalhada a nossa aceitação, de entender que nós não vamos ter mais aquilo que nós tivemos. É impossível voltar àquilo. E nós temos que partir dali em diante com humildade, simplicidade, reconhecimento e aceitação. Porque aí nós conseguimos construir algo novo, mas o que ficou para lá. É isso que está dizendo sobre esse versículo. Não pode ser voltado. Aí, em outras palavras, o sentimento de arrependimento, de conhecimento da verdade, ele só pode ocorrer uma vez na vida. Porque as escamas, elas só caem uma vez. Depois que caiu as escamas, você nunca mais torna a ser cego. Depois que você conhece a verdade, você conhece alguém que afastou da igreja, que afastou, né, da palavra de Deus e começou a viver, acreditar na mentira e acreditar na... Não, ele sabe o que é errado, mas ele escolheu viver a mentira. Então você para alguém, você vai evangelizar alguém que está afastado, ele fala: não, eu conheço a palavra. Não é isso que eles falam? Eu conheço a palavra. Então ele está vivendo uma escolha. Aí vem os jargões: é porque é muito difícil, eu não consigo voltar e tal. Mas é desculpas que as pessoas usam para não voltar, porque ela precisa se posicionar. E aí, né, eu estou dizendo que é fácil, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que precisa muita ousadia, muita coragem para assumir o posto. No caso do pastor, ele não conseguiu se levantar até hoje. Ele levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Por quê? Porque ele quer viver a mesma experiência que ele viveu antes. Então ele quer se posicionar como um pastor que pastoreava para a multidão, o pastor que era homem de Deus, que quando ele chegava na igreja ele estendia a mão e falava: vai cair endemoniado, quer ver, quer ver? E caiu um monte de endemoniado que eu vi acontecer. Eu trouxe ele para pregar aqui em Pará de Minas, em uma determinada denominação, que eu não vou falar o nome, mas ele foi pregar nessa igreja e ele veio para a igreja e ele falou assim: pastor, Deus me mostrou tudo aqui nessa igreja. E eu vou falar para o senhor, mais da metade das pessoas que estão aqui, que são obreiros voluntários, estão demoniadas.
E aí ele falou assim para mim, você vai ver na hora do culto, Deus me mostrou que é para pôr a mão nessas pessoas que elas estão imitando o Espírito Santo aqui dentro. E então você vai ver o que vai acontecer. Fique em espírito de oração. Quando ele veio para pregar, ele falou assim para a igreja, os obreiros veio para estender a mão, e falou assim, não, eu não quero que nenhum obreiro estenda a mão, eu só quero que o pastor Denis venha aqui para o altar junto comigo, o único que estenda a mão, porque o pastor Denis eu conheço, né? Fui eu que consagrei ele, eu conheço, porque eu sei que ele é homem de Deus. E aí ele falou, eu não quero ninguém. Parecia até ser arrogante e prepotente da parte dele, mas o homem estava na autoridade. E Deus tinha trazido ele para aquela culto, aquele dia, para trazer às claras o que estava acontecendo dentro da igreja. E aí ele levantou a mão e começou a orar. E as pessoas começaram a pular, a rodar, a sapatear. E ele falou assim, vem não, demônio, aqui não. Caía. Porque vai cair, ele cai. E aí você viu os obreiros tudo caindo endemoniado na igreja. Depois, eu vi aquele homem ser muito usado por Deus. Então ele vive da glória passada. Então ele volta, ele quer que aconteça. Eu já vi aquele homem subir no altar, 10, 15 pessoas ser batizadas no Espírito Santo. E não por causa dele, mas Deus usava ele bastante nessas áreas. E por causa de Deus usar nessas áreas, ele tenta voltar, pastor, e viver a mesma glória do passado. Né? Glória, né? Viver a mesma intimidade, a mesma experiência. E evangelho é viver em novidade de vida, uma experiência para cada dia. Mesmo se ele não tivesse afastado, talvez hoje em dia ele não tivesse mais Deus trabalhando da mesma forma que estava trabalhando naquela época. Então ele fica com uma constante busca. É a mesma coisa de uma pessoa que é escravizada no vício. Ela procura a brisa do primeiro, né, da primeira utilização da porcaria, né? Ele procura a primeira experiência. E aí ele fica várias vezes buscando aquela mesma sensação, aquela mesma, né, brisa, né? E aí não acha, ele vai procurando em outras, e vai se escravizando cada vez mais e fica numa constante, num círculo vicioso. Então tem muito cristão que aí se enquadra nesse versículo, que ele volta, mas ele volta querendo viver a glória do passado, querendo viver as experiências do passado, e é impossível. Tem que ser trabalhado a aceitação, né? Tem que ser trabalhado a humildade, tem que ser trabalhado dentro dele, né? Dali em diante, né? Então, ele não vai viver mais aquilo, ele não volta porque ele se arrependeu, pastor. Ele volta porque ele sabe, se continuar do jeito que está, ele vai para o inferno. Ele já conhece a verdade. A nossa mudança é daqui para frente, né? Claro, com certeza. Quem se afasta e volta para a igreja, irmão, não volta porque se arrependeu. Eu me arrependi. Não, é lógico que ele vai se arrepender, mas eu falo assim, diante de Deus, ele fala assim, Senhor, eu fiz errado, me perdoa porque eu não sabia, não. Ele sabe que ele está fazendo aqui errado, ele sabe que se ele continuar na prática, então ele fala assim, não, eu vou mudar de comportamento, eu vou parar de fazer, porque eu sei que eu estou fazendo é errado, eu sei que eu estou fazendo errado, eu estou consciente, então eu vou voltar e vou fazer o que é certo. Aí a pessoa volta, então ela não tem aquele sentimento. Agora, o primeiro encontro que você tem com Cristo é uma descoberta nova. Você nunca tinha conhecido Jesus, você não sabia quem era Jesus, você não tinha provado, né, da experiência da conversão. E aí quando você tem essa experiência, ela é única. E aí quando você começa a deslanchar, né, oxalá, queira Deus que todos que se converteram tenham uma vida longínqua diante de Deus, e não se afaste, né? Não se afaste da palavra, não se afaste do caminho. Deus abençoe, pastor. Porque se afastar do caminho, se afastar da palavra, é muito complicado depois a retomada, é muito difícil, se não for trabalhar nessas questões. Experiência própria, né? Eu dei uma pedaladinha no começo da minha caminhada, tive uma experiência maravilhosa com Deus, e aí eu tive, dei uma pedaladinha, não cheguei a me afastar de tudo da igreja, mas a palavra estava completamente afastada. E aí, nisso, né, Jesus permitiu que eu voltasse lá para o presídio e ficasse uma longa data lá, para poder me reencontrar novamente. Mas eu louvo a Deus porque eu passei por essa experiência. Se eu não tivesse passado por essa experiência, eu não estaria aqui hoje. Eu tenho absoluta certeza que se Deus não me recolhesse, eu no meu caso, particularmente, eu acredito que foi a misericórdia de Deus. Foi muito ruim viver 8 anos dentro do presídio. Mas foi muito ruim, sofri demais. Mas eu vou falar um negócio para você. Foi a melhor coisa também que aconteceu na minha vida. Porque as maiores revelações
de Deus para a minha vida foi através dessa experiência. Se hoje, né, eu estou aqui podendo lecionar para vocês, se hoje eu sou um pastor, se hoje eu sou casado, se hoje eu tenho uma família, se tudo que Deus fez na minha vida depois da prisão, né, só foi possível por causa que eu passei por esse processo. Então talvez eu estaria igual a esse pastor, que é amigo meu, tentando viver uma glória do passado, porque quando eu me converti, irmão, a agenda era cheia, pregava para um monte de gente, multidão, já me sentia já o Marco Feliciano, entendeu? E estava próximo de chegar o dia de pregar nos Gideões Missionários, que naquela época era o lugar. Então a minha vida já era desse jeito. Então eu mudei demais. Você vê como eu era em cima do altar há 15, 20 anos atrás, 15 anos atrás, vai. Não, eu era do fogo. Eu era pentecostal até o tutano do osso. Eu vou falar um negócio para você. As mensagens que eu trazia era só mensagem, como diz o Marco Feliciano, da tampa da chaleira voar. Então o negócio era estreito. Só que tudo aquilo era um estereotipo, não era quem eu era ainda. Deus foi me moldando ao passar do tempo. E aí, se eu não tivesse passado por todas essas experiências, né, como eu disse, no meu caso especificamente, minha experiência, eu jamais chegaria onde eu cheguei hoje e teria maturidade. Porque aí, nessa experiência, eu consegui ser trabalhado em mim. A humildade, a simplicidade, a aceitação de que eu não teria mais aquela mesma experiência, que eu não era aquilo que eu achava que eu era. E aí eu fui passando todo esse processo. Eu fui passando esse processo ao longo dos anos e venho passando, porque o processo só acaba quando Jesus volta para nós, né? Seja ele voltar para buscar a igreja, ou seja para buscar nós exclusivamente, né? Porque todo mundo que descansa no Senhor, Jesus buscou. Então, se Jesus só vai acabar o processo nesse dia. Então, todos os dias nós vamos passando por esse processo ao decorrer dos meses, dos anos, e vamos nos aprimorando cada dia mais. Então, essa passagem que o pastor até mesmo mencionou que já estava aberto, não se trata de uma pessoa que se afastou e não volta mais para Jesus, mas se trata de você não poder ser renovado para arrependimento. Você já conhece a verdade. E só existe uma verdade. E se você for ser renovado para arrependimento uma segunda vez, quer dizer que a verdade não era completa e nem absoluta. A verdade de Cristo é completa e absoluta. Então, se eu precisei me arrepender 2 vezes, quer dizer que ela não é tão completa e nem tão absoluta assim. Então, na verdade, o que o escritor de aos Hebreus está dizendo é que nós vivemos procurando a experiência, a primeira experiência, né? O primeiro contato. E isso não vai ocorrer, é impossível acontecer. Então, o versículo fala lá em Apocalipse, para a gente voltar ao primeiro amor, à primeira caridade. Quando fala de voltar ao primeiro amor, está falando da prática e não do sentimento, e não da experiência. Olha, você sabe como você começou, então volte a fazer. Olha onde caiu e arrepende-se. Arrependa-te e volte a fazer. Então, o que a gente busca às vezes é a experiência e não a prática. Por exemplo, quando eu era novo convertido, eu respirava Jesus. Eu orava de madrugada, eu jejuava 7 dias por semana, eu ficava pão e água, eu pregava na rua, eu pregava no ônibus, eu isso, eu aquilo. Quando Jesus fala volta ao primeiro amor, é para você voltar à prática e não o sentimento. Porque eu costumo dizer que nós somos emocionados quando a gente é novo convertido e a gente está nessa explosão, a gente quer fazer tudo e a gente está ali a milhão e tal. Então quando Jesus fala assim, olha, lembra aquele ímpeto que você tinha? Você tem que voltar a essas práticas, só que agora com consciência. Você fazia como menino, agora você vai ter que fazer como um homem, com maturidade, né? Saber o que você está fazendo, o que você fazia, mas não sabia o que você estava fazendo. Agora você sabe. Então volta à primeira prática, volta aonde você caiu, aonde você deixou de fazer e volte a fazer novamente. Então assim, são versículos que falam sobre o mesmo assunto, né? Mas ao mesmo tempo que falam sobre o mesmo assunto, não falam sobre a experiência. No caso, Hebreus fala sobre a experiência da conversão e a palavra de Jesus que fala sobre voltar à primeira prática do amor não fala da experiência, mas fala da prática da experiência, ou seja, da consequência da experiência que você teve com Cristo. Então você transmitiu isso para as outras pessoas de uma forma mais intensa, né? É por isso que a igreja de Laodiceia, né, capítulo 3,
de Apocalipse, fala da igreja, né, de Laodiceia, que ela é morna, não é nem frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, mas por causa da sua mornidão, estou a ponto de vomitar. Então, se arrependa, né? E volta às primeiras obras, né? Volta às primeiras práticas, volte ao primeiro amor. Então, quando está falando isso, é de uma consciência de fazer o que é certo, mas não está fazendo, abandonou, né? Esse ano aqui na nossa igreja, nós começamos a reaver conceitos que nós fazíamos e com o decorrer dos anos nós fomos deixando de lado. Ministérios dentro da igreja, departamentos que a gente foi deixar encostando e não praticava mais. E aí a gente retomamos isso tudo novamente esse ano. Não, nós temos que voltar, porque nós não podemos perder a nossa essência. E aí nós temos trabalhado isso para que a gente possa se fortalecer e voltar a ser aquilo que a gente é. Então isso é uma constância que tem que ter nas nossas vidas. Todos os dias, todos os meses e todos os anos, nós temos que sempre ter um tempinho de reflexão introspectiva para a gente analisar se a gente está no caminho certo mesmo. E a gente tem que ser rígido com nós, né? A gente tem que ser muito rígido com nós. Nós não podemos ser parcial. Nós temos costumes de nós somos santos, mas o resto do mundo não presta. Mas na verdade é nós que não prestamos. Nós precisamos entender isso. Eu vi um pastor falando assim, quando a pessoa fala mal de você, não preocupe nem fique com raiva, não. Talvez você é muito pior do que ele está falando de você. É verdade. Com certeza, às vezes nós somos muito pior. Mas nós estamos transvestidos, né? Travestidos, né? Travestidos, quer dizer que nós estamos maquiados, transformados, né? Achando que nós somos uma coisa, vivenciando uma experiência que não é. E isso acontece muito, é o que mais acontece. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Deu para entender, Barão? Alguém mais tem alguma pergunta, alguma dúvida? Posso encerrar por aqui? Amém. Então, em nome de Jesus, né, passei ali 10 minutos da aula de hoje. Semana que vem, deixa eu voltar aqui, só um minuto. Agora tem mais um exercício, tá, irmãos? Não esqueçam, tem mais um exercício aí, né? Nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Gente, deixa eu falar para vocês, em nome de Jesus. Se vocês quiserem pegar comigo a apostila, quarta-feira, vocês podem vir buscar a apostila comigo. O que acontece? A gente não pode mentir, né, pastor? Não posso mentir. A culpa é exclusivamente minha, né? Eu não esqueci. O problema é que eu não fui na direção lá para poder pegar. Eu fiquei de buscar as apostilas hoje. Só que hoje eu fui trabalhar e por incrível que pareça, as pessoas conseguiram, eu não consegui ir lá buscar. E aí era para mim buscar hoje, e eu não consegui buscar, então eu vou buscá-las amanhã, né? Amanhã à tarde eu vou estar buscando. Se os irmãos quiserem pegar comigo amanhã, ou pegar na quarta-feira, pode pegar na quarta-feira no culto daquela igreja, ou eu vou deixar até dentro do carro, quando eu estiver com elas nas mãos, eu vou falar para os irmãos, e aí eu levo lá, porque às vezes eu estou lá no recanto direto, eu levo lá para o senhor, né? Da pastora, né? Do senhor, da pastora do senhor, tem também do Gustavo, né, Gustavo? Pega só um. Ele pega só um também. Não, pode, não tem problema nenhum, não. Não tem problema nenhum, não. E do Gustavo também, né, Gustavo, a apostila do Gustavo. Então amanhã, sem falta, tá? Na parte da tarde eu vou estar pegando. Do Gustavo eu já vou entregar amanhã, e se eu passar lá para o recanto, pastor, eu falo, pastor, está comigo aqui no carro, você pode pegar comigo. Eu peço desculpa, que era para estar comigo hoje aqui, mas acabou que eu não consegui ir lá buscar. Aí eu peço perdão, Senhor Jesus. 55. Isso. São duas apostilas com o curso teológico, eles são 10 disciplinas. Só que cada apostila tem 5 disciplinas, né? E são duas apostilas. Só que você não precisa comprar as duas agora. Compra uma, espera a gente chegar na segunda apostila e depois compra a outra, né? Para não ficar pesado, tem que comprar duas de uma vez. Compra uma, aí vai demorar para a gente chegar na outra, né? São 5 disciplinas. Nós já estamos aqui, 2 meses? Quase 2 meses, né? Quase 2 meses nós estamos aqui já dando aula, e nós estamos ainda, né, na primeira disciplina. Então são 5 disciplinas em cada livro, em cada apostila. Então vai demorar, às vezes vai demorar uns 7 a 8 meses para a gente sair do primeiro livro para entrar no outro, né? Então,
Então dá para a gente abordar bastante, não precisa comprar os dois agora. Se quiser comprar também não tem problema nenhum. Semana que vem nós vamos estudar, olha só, irmãos. Bom, semana que vem nós vamos estudar sobre o Espírito Santo e a santificação, e a definição de santificação e a santificação na história da igreja. Então esses 3 tópicos nós vamos estudar semana que vem, né? Já estamos quase acabando. Não, eu acredito que mais 4 aulas no máximo nós acabamos pneumatologia, né? Mais 4 aulas no máximo, eu acredito que a gente encerra a pneumatologia. E aí, né, acabando pneumatologia, né? Isso. Aí nós vamos entrar em outras matérias, né? Eu não vou poder, geralmente eu entro já em escatologia, né? Mas eu não posso entrar em escatologia com vocês porque tem outra turma fazendo com vocês e elas já fizeram escatologia. Então, eu vou ter que esperar para poder entrar em escatologia no final, né? Apesar que eu vou conversar com eles a respeito disso daí, talvez para eles não tenham nenhum problema em repassar a disciplina, e eu passo escatologia para me seguir a ordem natural, que aí eu já passo escatologia, né? E depois a gente já entra né, em educação cristã, a martiologia e por último a missiologia, né? Que é a missão da igreja. Então, essas são as primeiras 5 disciplinas que nós vamos abordar. Depois nós vamos entrar em hermenêutica, homilética, teologia, né? Nós vamos entrar nessas outras disciplinas no segundo volume. Amém, irmãos? Amém. Nossa, esse negócio aqui machuca demais. Aperta demais. Ainda bem que acabou. Claro de pé, irmãos, em nome de Jesus, vamos orar. Então, vamos ficar assim, tá? Semana que vem, né? Em nome de Jesus, aliás, amanhã eu vou voltar a passar para os meus irmãos. Os irmãos que não vieram hoje, depois eles acompanham as aulas. A aula pelo YouTube, né? Lá pelo canal da escola, né? Os varões que vieram hoje, né? Presenciar, nos honrar com a sua presença. Se vocês tenham gostado, se vocês quiserem continuar fazendo conosco, vocês podem começar agora. As aulas anteriores, elas foram gravadas, e depois eu explico para vocês melhor como que funciona, para vocês estarem assistindo as aulas gravadas, e aí continuar daqui em diante para frente. Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado pela aula de hoje. Obrigado pela tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou. Leva-nos em segurança ao retorno para os nossos lares e nos dê o restante abençoado na tua presença. Certo que seremos atendidos por tua graça e misericórdia. Ousamos na tua presença pedir, Senhor, humildemente ao Senhor, que nos faça crescermos em graça, estatura e conhecimento diante do Senhor e diante dos homens. Em nome de Jesus, não só hoje, mas para todo sempre, nós te louvamos e lhe bendizemos, não só agora, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Uma linda salva de palmas para Jesus. Até que Amém.